outro tipo de força bastante presente e bastante conhecido, com características bastante conhecidas, são as forças de resistência ao movimento. Então, um corpo que se movimenta sobre uma superfície, ele, por exemplo, está sujeito a uma força de atrito. Essa menina daqui, essa patinadora, ela tem uma velocidade para cá e tem também uma força de atrito atuando em oposição ao movimento dela. Então, se a gente for pensar que ela patinando no gelo ela vai rapidinho, mas se ela for tentar patinar no concreto, ela não vai conseguir, porque a força de atrito no concreto é bem maior do que no gelo, né? Então, essa força de atrito, ela está sempre presente quando a gente tem contato entre duas superfícies. Então, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa tentando empurrar uma caixa, quando ela está tentando começar a empurrar a caixa, que antes estava em repouso, ela vai ter que exercer uma força muito grande para conseguir com que essa caixa comece a se movimentar. Por quê? Porque tem uma força de oposição ao movimento, que é essa força de atrito entre o chão e a caixa. Então, essa força de atrito, ela faz oposição à força dessa pessoa sobre a caixa, e mantendo assim a caixa em repouso. Agora, quando essa pessoa consegue exercer uma força grande o bastante para vencer essa força de atrito, ela consegue começar a dar velocidade para essa caixa e fazer com que ela se movimente. Mas mesmo assim, vai existir ainda uma força de atrito aqui sendo exercida pelo chão sobre a caixa. Então, nessas duas situações, a gente tem força de atrito. Mas dentro da força de atrito, a gente tem duas forças de atrito diferentes, que são o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático, ele é o responsável por manter o corpo em repouso, né? Estático, sem movimento. Então, aqui a pessoa tenta forçar uma velocidade aqui sobre a caixa, mas esse atrito estático aqui está atuando sobre a caixa e não deixa a caixa se movimentar. Agora, depois que a caixa já começou a se mover, existe ainda o atrito dinâmico, só que ele tem uma magnitude menor, mas ele continua atuando aqui sobre a caixa. Então, a forma para esse atrito é dado pelo μ. Bom, no caso do atrito estático, é dado pelo μ estático vezes a normal. E no atrito dinâmico, é o μ dinâmico vezes a normal. Então, esse μ, ele é o coeficiente de atrito. Aqui era para estar escrito dinâmico. Aqui é o atrito estático, aqui é o atrito dinâmico. Mas tudo bem. Esse μ, ele tem a ver com a superfície sobre a qual o corpo está se movendo. Então, no exemplo da patinadora, por exemplo, o coeficiente de atrito do gelo, ele é bem menor do que o coeficiente de atrito do concreto. Por isso que a menina, ela consegue patinar e consegue ter uma velocidade bastante grande sobre o gelo, mas sobre o concreto não conseguiria de jeito nenhum patinar ali em cima do concreto, porque esse coeficiente é muito grande. A força normal também entra aqui, porque se a gente imagina um corpo muito pesado sobre uma superfície, é muito mais difícil você conseguir movimentar esse corpo do que um corpo mais leve, né, sobre a superfície, por causa dessa normal que a superfície vai estar fazendo sobre o corpo. Por exemplo, se eu tento passar a mão sobre uma mesa lisa, eu consigo passar facilmente, que eu não preciso fazer tanta força para conseguir passar a mão sobre a mesa. Agora, se eu começo a fazer força sobre a mesa, eu não vou conseguir movimentar a minha mão tanto assim, porque a força que eu estou exercendo sobre a mesa é a mesma que a mesa está exercendo sobre mim, né? Essa normal que a mesa está fazendo sobre mim,
Então, eu não consigo, a força de atrito aqui, ela cresce por causa dessa força normal que eu estou adicionando. Então, faz sentido a gente ter dois atritos estáticos, um estático e um dinâmico? Faz, porque faz sentido com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, um corpo que está em equilíbrio, ele tende a permanecer em equilíbrio. Então, aquele corpo que estava em equilíbrio estático, né, velocidade igual a zero, ele vai tender a ficar nesse estado de equilíbrio estático. Então, para a gente conseguir tirar esse corpo desse estado de equilíbrio estático, a gente precisa fazer muito mais força do que a gente precisaria fazer sobre um corpo que tende a ficar em movimento, né? Porque esse é um outro tipo de equilíbrio, né? O equilíbrio dinâmico. Então, a gente não precisaria vencer a inércia do corpo além do atrito que ele faz com a superfície. Então, essa é a primeira força de resistência, que é a força de atrito. E ela está sempre aqui em oposição ao movimento. A direção dela é sempre a mesma que o movimento, né? A caixa está se movendo para cá e a força de atrito ela está nessa mesma direção, mas é em sentido oposto ao movimento. Então, a segunda força de resistência ao movimento é aquela exercida pelo ar. Então, ela é a que não permite com que uma pena e uma bola de canhão, soltos do repouso de uma mesma altura, levem ao mesmo tempo para chegar ao solo. Então, se a gente conseguisse tirar todo esse ar que está nessa situação, a gente veria que esses dois corpos eles chegariam ao solo ao mesmo tempo, porque não teria uma força de resistência ao movimento sendo exercida aqui sobre esses corpos. Então, existe um vídeo que faz isso, e é justamente esse, e a gente consegue ver direitinho que mesmo a pena que tem uma massa bem menor do que a bola de boliche, ela chega no mesmo instante aqui que a bola, quando não temos ar aqui exercendo nenhuma força sobre a pena. Não tem uma força de resistência ao movimento sendo exercida aqui. Então, esse experimento ele foi feito, eles realmente conseguiram criar um vácuo aqui nessa sala e conseguiram tirar acho que praticamente todo o ar, e conseguiram observar que isso daqui era realmente o que acontecia, o que se esperava realmente acontecia. Mas o que se esperava? Bom, se esperava que sem a resistência do ar, sem nenhuma força de atrito, sem nenhuma força de resistência ao movimento, quais seriam as forças sendo exercidas aqui sobre a pena e a bola de boliche? Seria apenas a força-peso. A força-peso sobre a pena e a força-peso sobre a bola de boliche. O que é a força-peso? A força-peso é mg, que a gente viu. É peso igual a mg. Então, essa daqui teria uma força m vezes g e a pena é m vezes g também. Agora, essa bola de boliche, ela tem uma massa bem maior do que a pena. Então, a força exercida sobre a bola de boliche é bem maior do que a força sobre a pena. Mas por que elas deveriam, então, chegar ao mesmo tempo no solo? Bom, se a gente for lá para a segunda lei de Newton, a gente sabe que força resultante sobre um corpo é igual a sua massa vezes a sua aceleração. Então, qual é a força resultante? Então, ou seja, para a gente achar a aceleração de um certo corpo, a gente precisa saber qual é a força resultante atuando sobre o corpo. Se a força resultante atuando sobre o corpo é apenas a força-peso, a gente pode igualar, então, a força resultante a mg. Se a gente faz isso,
Para ambos os corpos, isso aqui vai ser verdadeiro, porque aqui atua apenas a força-peso dele, mg dele, e aqui atua apenas a força-peso sobre ele também. Mas, igualando essas duas equações, a gente consegue chegar que essa massa, né, da força-peso e a massa da força da segunda lei de Newton é a mesma, né, porque a gente está analisando um mesmo corpo. Então, se a gente analisar só esse corpo da bola de boliche, a gente vai chegar a essa conclusão de que a sua aceleração é igual à aceleração da gravidade. Se a gente fizer isso depois para a pena, a gente também vai chegar a essa mesma conclusão, que a aceleração da pena é igual à aceleração da gravidade. Por isso que, como eles começaram com uma mesma velocidade igual a zero, e a sua aceleração é a mesma, a velocidade final deles vai ser a mesma e eles vão chegar ao solo com a mesma velocidade no mesmo tempo. Mas, quando a gente tem uma força de resistência atuando, isso não vai acontecer, porque a força de resistência do ar ela vai ser que nem a força de atrito, apontar para a direção oposta ao movimento, e ela vai entrar depois aqui na força resultante. Não vai mais ser apenas a força-peso atuando sobre o corpo. Essa força de resistência do ar ela vai diminuir a aceleração do corpo. E essa força de resistência do ar ela depende do formato do corpo. Então, a pena, ela por ter várias entranhas daqui, ela entra em contato com mais ar. Então, o ar ele exerce uma força maior, contrária ao movimento, sobre a pena do que sobre a bola. Por isso que a pena a sua aceleração diminui muito mais do que a aceleração da bola, porque a força de resistência sobre ela, força de resistência do ar sobre ela é bem maior do que a força de resistência do ar sobre a bola, por causa do seu formato ali, que gera mais contato com o ar. Então, dependendo do formato de um certo objeto, a força de resistência vai ser maior ou menor. Por isso que a gente tem tanto estudo sobre a aerodinâmica, os carros eles são feitos de uma certa forma para que essa força de resistência ela seja reduzida e que o carro consiga, por exemplo, atingir velocidades mais altas sem ter que fazer tanta força assim, né? Porque aí a força de resistência do ar vai ser diminuída. Então, essa força de resistência ela é o centro de estudos da aerodinâmica. Então, o que eles estudam dado uma velocidade aqui de um certo corpo, qual seria a força de resistência que o ar apresentaria para cada formato. E aí vão pensando no melhor formato do certo objeto para que essa força de resistência seja diminuída. Essa força de resistência do ar ela não tem uma fórmula específica justamente por depender do formato do objeto que a gente está analisando. Mas a gente sabe que ela existe e a gente sabe que ela também, assim como o atrito, ela é contrária ao movimento do objeto. Então essas são as duas forças de resistência ao movimento, a de atrito, né, de contato com a superfície e de contato com o ar.